Olá, boa tarde. Com esse som gostoso. E no semana do Dia das Mães, nós estamos aqui com mais uma live em homenagem a elas e lembrar que durante toda a semana nós estivemos postando coisas, dedicando às nossas mães, tentando conhecer as nossas mães e conhecermos a nós mesmos, a mãe dentro de nós. Lembrá-los de que temos um lindo movimento, uma linda meditação de tomar a mãe no nosso canal de YouTube, Grupo Reflexos. E para quem estiver precisando nestes momentos de tanta dificuldade, de a gente não poder ficar próximos, nós estamos com nosso atendimento online. E hoje é um dia especial e nós temos uma convidada especial também. E eu chamando ela para estar aqui. Boa tarde, doutora Carla. Boa tarde, Helena. E um prazer estar aqui com você, mais uma mulher maravilhosa que traz aí para as outras mulheres, mães, mulheres, esposas, filhas, né? Um conhecimento além para ampliar aí a consciência desse planeta, né? Muito obrigada pelo convite. É uma delícia estar aqui com você. Não, obrigada a nós por essa homenagem, por essa honra que você nos deu de estar aqui. E que é melhor que você, não? Como em todas as oportunidades que eu tive de falar, dizer que é melhor que você para falar sobre as mães, não? E eu queria dizer antes de começar, bom, é tanta coisa que a gente quer falar de que acho que estou atropelando, não? Antes que mais nada, eu queria apresentar você para as pessoas que estão entrando e dizer quem que é esta maravilhosa mulher, mãe, sexóloga, especialista, não? Especializada em sexologia, ginecologia e obstetrícia. Até eu tenho uma amiga porque eu falei ginecóloga. Que é isso, ginecóloga, Helena? O espanhol que às vezes atropela, não? Então, secretária da Saúde de Ribeirão Preto, palestrante, analista em psicossomática, consteladora sistêmica familiar e organizacional, coach de consciência sistêmica, coordenadora do curso de consciência sistêmica de São Carlos e Ribeirão Preto, conselheira da ABC Sistemas, Associação Brasileira de Constelação Sistêmica, organizadora e facilitadora do projeto Consciência Mulher, palestrante do Congresso Brasileiro Internacional de Constelação Sistêmica, IBRAX, fundadora e atual vice-presidente do IBRAX, Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica. Oh, que currículo, não? Maravilhoso. Bem-vinda, Obrigada, Helena. Carla. Muito obrigada, mas o melhor currículo que eu trago aqui para você e para todas essas mulheres que estão entrando aqui hoje para ouvir uma palavra sobre a mãe, né? É a minha experiência pessoal de vida, né? Não sei se você sabe, todo mundo que está aqui vai saber agora, que eu fui mãe aos 19 anos de idade, quando eu tinha acabado de entrar na faculdade de medicina. Então eu escuto muito as mulheres dizerem a dificuldade que é ser mãe, e aí eu digo, eu estudei muito,
mas a melhor faculdade para ser mãe é a gente viver a maternidade e todos os desafios, né, de ter filhos que são nossa responsabilidade, não no sentido só de dar banho, trocar de roupa e dar comida, mas no sentido de fazer essa pessoa se transformar num novo ser de bem. Exatamente. São todos esses cuidados, e principalmente os cuidados na fala, nos atos, nos exemplos, não? E que isso afeta tanto a nossa vida. Eu queria falar uma pequena introdução enquanto as pessoas vão entrando. Vamos lá com um pouquinho de musiquinha. Mater, mate, madre, mer, mãe, mitera, macuaine, mother, mãe. Acredita-se que a origem da palavra mãe esteja relacionado a um dos sons fundamentais da nossa espécie, que é do bebê pedindo para mamar. Tem tantas definições de mãe, mas é uma só. Não tem certa nem errada. Tem a que a vida nos deu, e esta é a necessária para a nossa evolução. Esta é uma live em homenagem do Grupo Reflexos a todas as mulheres. E desde já desejamos a todos feliz Dia das Mães. Que lindo, Helena! Muito lindo, viu? Parabéns a você, parabéns a Vivian, que também está com você nesse projeto do Grupo Reflexos, e que vocês tenham muita força para continuar e perseverar nesse universo de fazer as pessoas se tornarem melhores mães, melhores mulheres e suportarem melhor a carga emocional que é essa função mãe, né? Os terapeutas dizem que tudo que você tem de problema é culpa da mãe, não é isso que eles falam? E aí a gente se sente tão mal de ouvir isso, né? Nossa, porque a gente fala, puxa vida, acordei tantas noites em claro, mordi uma toalha para aguentar aquela criança mamando no peito e doendo pra caramba, né? Tanta coisa, pari, senti a dor do parto, as dores da gestação, e aí a gente escuta que todas as culpas dos problemas do planeta são da mãe, né? Mas o que eu quero dizer sobre isso? A mãe, ela é fundamental na vida da gente. A mãe é aquela... Eu vou voltar. Antes de você se tornar mãe, todos nós viemos de um grande ato de amor entre um homem e uma mulher. E que por amor se uniram e por amor eles se fecundaram e você veio ao mundo. E a partir deste momento, né, onde você já foi gerada, você começa a sentir as emoções, principalmente da mãe. Né? Quando ela pega aquele teste de gravidez e fala, nossa, deu positivo. Se ela ficou muito feliz, ou se ela ficou desesperada, se ela ficou assustada, se ela aceitou, se ela rejeitou, tudo isso começa um processo de moldar essa criança. Por isso a importância da mãe. Por isso as mulheres deveriam se preocupar em decidir engravidar de uma forma consciente. Que os filhos sejam fruto do amor deste casal. Todos nós, incondicionalmente, viemos fruto de um ato de amor deste casal. Mas que bom se esse casal continuasse vivendo este amor. E muitas vezes os casais, depois de terem gerado os filhos, começam uma briga. É como se, ao invés dos dois estarem aliados, parceiros, jogando no mesmo time em prol dessa criança que veio, eles de repente começam a virar adversários. Eles começam a brigar como se ficasse um de cada lado da rede. E muitas vezes o filho é a bola da vez. O filho é jogado para lá, o filho é jogado para cá. Isso acontece muito em separações. E às vezes não. Às vezes nos casamentos não separados, o filho fica nesse joguete. Então, eu faço aqui uma homenagem. Não só às mães como pessoas, que são seres humanos comuns, seres humanos com defeitos e qualidades, e que fizeram por seus filhos o melhor que elas podiam.
e fizeram o suficiente para que hoje você estivesse aqui. Apenas honre e agradeça a gratidão que você precisa ter pela mãe por você hoje estar aqui. E não julgamento. As mães às vezes erram, mas erram por amor. Por um amor doentio? Sim, mas foi por amor. Foi com a intenção de acertar. Né? Ninguém tem um filho no mundo com intenção de errar. Né? Então, a importância, faço de novo essa menção a todas as mães, tá? E a importância dessas mães no moldar uma nova vida, desde o momento em que esse bebê se desenvolve dentro do útero dela, o respeito que essa mãe teve de não tomar uma bebida alcoólica, de não usar um cigarro, né? Quantas De dormir na hora privações. certa. Uhum. Tá? Quantas privações que a mãe tem, não, durante toda a gestação. Exato. E essas privações não nos pesaram. Hoje, quando a gente lembra disso, é tudo leve como uma pluma. Quando você está vivendo a gestação naquela época, quando o bebê acabou de nascer, as dores do parto, as incertezas, a dor para amamentar, as preocupações com doenças, com uma febre, parecem uma coisa muito grande. Mas quando tudo passa, é maravilhosa a sensação que fica de você ter participado da formação de um ser humano e ter feito algo de bom para que hoje essa pessoa estivesse aqui. Então, a todas as mães, aquelas que ainda não são mães, que aprendam a decidir ter o filho pelos motivos certos. É muito comum, né, Helena, as mulheres chegarem no consultório e dizerem assim, porque o meu filho, porque a minha filha, e aí é uma sensação de posse, né? E o filho não é seu, o filho é do mundo. E o filho não veio só de você, o filho é dos pais, né? Os pais são responsáveis por esse filho, não só a mãe. Precisou do homem, precisou da mulher, não? Os dois são os responsáveis e os dois que o trouxeram para o mundo, não? Exatamente. E os dois são importantes para que esse filho consiga caminhar para a vida sem mancar. Porque pai é um pé e a mãe é a outra. E a gente precisa dos dois em equilíbrio, não tem nenhum que é mais nem menos, nenhum que é mais importante ou menos importante. Se os dois trabalharem em equipe, por isso eu falei lá no começo, as pessoas não podem se ver como adversários e deixar o filho no meio da confusão. Eles são parceiros, né? Eles estão no mesmo time. Aí sim, eles vão juntos um com o outro fazer o melhor para que esse filho caminhe para a vida em equilíbrio. Isso eu lembro. Agora, você que está nos ouvindo, já parou para pensar que mãe não é um ser humano? Mãe é uma função que um dia foi dado como uma dádiva por Deus para algumas mulheres que tiveram coragem. Tá entrando Você ia ligação. falar alguma coisa? Não, desculpa, estava entrando ligação. Não tem problema. A mulher tem essa função da maternidade, né? E aí, quem precisa abrigar a mãe, né? A função mãe, a função esposa, a função filha, a função profissional, precisa ser a grande mulher. Muitas vezes, a mulher, quando vira mãe, ela é tão importante, é tão forte, a sensação da maternidade, né? O poder, a alegria que a maternidade dá para uma mulher, que às vezes ela inverte esse chapéu e ela acaba virando uma mãe eterna. Aí ela vira mãe do marido, mãe do irmão, mãe da mãe, né? E ela deixa de exercer uma grande função, que é a função da mulher. E se essa mulher tem filhos, ela precisa ser um modelo, não só de mãe para esses filhos, mas ser um modelo de mulher. Para a filha aprender a ser uma mulher com a mãe. E para o filho aprender que tipo de mulher ele vai procurar na vida para se casar. Uma mulher como a minha mãe, que não é a minha mãe. Ou seja, essa mulher precisa estar no comando de tudo, e não a mãe. E isso eu chamo a atenção, porque os filhos eternamente.
O amor que a gente sente pelos filhos é eterno e incondicional. Mas a gente precisa passar para os filhos a função mãe e o pai passar a função pai. Quando? Aos 18 anos de idade, né, Helena? Porque senão o Isso. filho nunca vai deixar de ser filho e não vai crescer para a vida. E isso seria para que as pessoas entendam um pouco, não, o que é tomar a mãe. Porque muitas vezes você diz, o que é tomar a mãe? O que significa isso? Não? É todo esse processo que a gente tem na vida de ter recebido esses ensinamentos da nossa mãe, que ela nos deu a bênção, passamos para o mundo do pai, levamos dentro de nós a nossa mãe, a nosso pai, e esse tomar os pais, não? É isso, doutor? Exatamente, exatamente. Então, o Bert Hellinger usava essa palavra, tomar a mãe para si, né? Tomar, dependendo da tradução, né, pode ser fuso. Eu vou tomar de você alguma coisa. Parece meio agressivo, mas não é. Esse tomar, do que o alemão coloca, é honrar, fazer uma reverência a essa mulher que fez o melhor que ela pôde e fez o suficiente para que hoje você estivesse aqui. E colocar essa mãe dentro de você, como a Helena acabou de falar, né? Então, aos 18 anos, eu recebo dos meus pais a função, tenho uma eterna gratidão, e não é o que geralmente o jovem de 18 anos faz, né? Eles ficam acusando que não é o suficiente, porque você não me deu o melhor celular, porque você não me deu um carro 0 quilômetros, porque você é ruim, porque você não me deixou fazer isso. Os filhos ficam só reclamando dos pais, quando aos 18 anos eles deveriam receber o maior presente que eles poderiam receber de um pai e de uma mãe, que é a função, e internalizar essa função dentro do coração. Ter gratidão por tudo que deram até agora e seguir para a sua vida, conquistando na vida tudo que a pessoa ainda quer. E não virando filho eterno, achando que os pais têm obrigação de passar o resto da vida dando tudo o que ele quer. Então, isso é o entendimento para nós aqui da sistêmica, da consciência sistêmica, do que significa tomar para si a mãe, e é tomar para si o pai também. E ter dentro do teu coração pai e mãe com a mesma energia. Se você tem uma mãe muito forte e um pai muito fraco, você vai mancar no caminho para a vida. E muita gente, né, Helena, tem dificuldade de se dar bem na vida profissionalmente. E quem abençoa o filho a se dar bem e a ter sucesso na vida profissional é a função paterna, né? A mãe também abençoa o filho a ter sucesso, mas é o pai que faz o movimento de acreditar que o filho consegue, que ele é capaz e que ele vai dar conta daquilo. Então, essa função materna é maravilhosa. A mulher mãe que permite que o filho passe pelo pai, para que o pai faça o movimento de vai para a vida, essa é uma grande mãe. Agora, a mãe, que a hora que o pai fala, filho, vai para a vida, a mãe fala, ah, não, meu filho não está pronto. Ixi. Meu filho vai ficar aqui comigo, se você quiser, vai você embora. Isso acontece com alguma frequência. Isso não é uma boa função materna, porque ao tornar o seu filho eternamente filho, ele está impedido de viver como um homem adulto, de nascer para a vida. Tá? Outra coisa que o Bert Hellinger fala, e que muita gente se assusta, é que a mãe leva o filho para a morte, e o pai leva o filho para a vida. E as pessoas falam, como assim, Carla? Não é para a morte física, não é com a intenção de não deixar o filho viver, mas é tanto amor que acaba sufocando o filho, dizendo, não precise ir para a vida, fica aqui que eu cuido de você, eu te dou tudo o que você precisa para ser feliz. Só não dá uma coisa, a liberdade. E amor, né, Helena? Amor é liberdade, né? Não é só amor de casal que é liberdade. Os pais que de fato amam seus filhos devem libertá-los para que eles vão embora e trilhem o seu próprio caminho,
certo? Pensar que filho não é posse, os filhos são da vida, não são deles. E muitas vezes os pais não têm seus filhos por diversos motivos e não por amor, por esse amor, como você fala, por esse excesso de amor. Tem por outros motivos inconscientes que os prende, mas cabe ao filho perceber que tudo que nossos pais nos deram, se não for o suficiente, não interessa. Eu vou para a vida e eu consigo, não? E eu agradecer e honrar pelo que eles me deram, que foi o suficiente, o Exatamente. que eles tinham possibilidades. Isso o engrandece. Ir para a vida e buscar o que faltou, o que ele quer, os desafios, os projetos de vida, como se diz, as vantagens dele, é o que vai torná-lo forte. Não? Uhum. Enquanto se ele fica esperando que papai dê tudo, o enfraquece. Exatamente. E esse suficiente, ele tem uma data cronológica para acontecer, que respeita uma lei sistêmica. A pessoa não fica na casa dos pais enquanto ela precisar ou enquanto ela quiser. Existe uma lei sistêmica que diz que está na hora de você ir para a tua vida. Assim como na gravidez, que dura 9 meses, esse filho depois de 9 meses, se não nascer, por mais que essa mãe ame esse filho, por mais que ela está adorando ter esse filho dentro dela, ela precisa permitir que esse filho nasça. E esse filho precisa tomar a decisão e partir do útero da mãe. Porque se ele ficar ali, ele morre. Por mais amor que tenha, ele morre. A mesma coisa acontece nesse processo de acabar de se formar dentro da casa dos pais. Esse processo, assim como a gravidez durou 9 meses, esse processo dura 18 anos. E os pais, Helena, deveriam explicar para os filhos que a cada ano de vida que os filhos ficam dentro da casa dos pais, é um ano a menos para chegar o dia dele nascer para a vida. E se eles fizessem isso, na hora que o filho fizesse 18 anos, naturalmente esse filho ia fazer essa passagem, com a bênção do pai e da mãe, e não com o medo do pai e da mãe de que esse filho não vai dar conta. Tá? Então, os bons pais, a boa mãe, é aquela que ensina qual é a função da mãe. O amor de mãe é o amor da segurança. A mãe ensina o filho a se amar, a se cuidar, a ter autoestima, né? A acreditar em si mesmo. E o amor paterno é o amor da aventura, que estimula o filho a se aventurar na vida. Só que para se aventurar na vida, ele precisa ter segurança. Então é um processo que tem que caminhar junto. Tá? Se o filho não passa pelo amor materno e não recebe do amor materno essa capacidade de se cuidar, essa segurança, mesmo que o pai empurre para a vida, a pessoa vai eternamente insegura. Então, as mães precisam fazer esse movimento de permitir, dar a segurança para esse filho, um amor da segurança, e no momento que está tudo pronto para nascer, entregar para o pai empurrar com aventura para a vida. Isso é o saudável, é tão simples, né? E as pessoas complicam tanto. Pois é que ninguém nasce sabendo, mas como a gente fala tantas vezes, tudo isso deveria ser ensinado nas escolas, não? Sim. Mas eu acho que também é esse movimento das sociedades modernas, porque existem... Se a gente vê na história, não, aquelas tribos antigas que já eles faziam rituais para que o homem, a transformação da criança direto para o homem, nem sequer tinha uma adolescência, não? A adolescência realmente virou uma faixa etária que a cultura dessa geração mais moderna, né, criou para propiciar que o filho estudasse nesse período. Tá? E aí eu chamo uma atenção, Helena, que quando você é estudante, você vai preencher um cadastro e está escrito qual a sua profissão. A gente coloca na profissão estudante. Se estudante é uma profissão,
toda profissão tem que ser regulamentada. A pessoa tem direitos e deveres. Exato. Né? E muitas vezes, nessa faixa etária da adolescência, ou do período onde o filho estuda, a gente esquece de sentar e dizer a sua profissão agora é estudante. E os seus direitos. Estamos tendo um pequeno problema, está travando. Bom, Pronto, voltou, né? Voltou. Tá. Voltou, isso. Então, os deveres que um estudante tem para com a família é exatamente isso. É ajudar na arrumação da casa, se possível fazer um jardim, e colaborar com o funcionamento da casa. E não virar um reizinho lá assistindo televisão e só reclamando de tudo. Né? Reclamando que o celular não está bom, que o carregador quebrou, que não sei o quê, que a televisão não está pegando. Então, os pais precisam colocar limite nesses filhos por amor. Os pais que fazem tudo pelos filhos, porque às vezes até se sentem culpados de estar trabalhando o dia inteiro e tal, e acha que vai compensar isso com bens materiais. Pois é, e eles continuam esperando. Aos pais. Oi? Não, pode continuar falando. Eu achei que tivesse cortado. Não, deu uma travadinha. As mães precisam contar com os pais para juntos fazer pelos filhos o que eles precisam. Não é o que a mãe quer. Né? Às vezes a mãe quer dar para o filho aquilo que ela não teve. Ela teve uma infância muito sofrida, ela passou fome, ela teve privação, e aí ela quer dar tudo isso para o filho. Mães, vocês não estão olhando para os filhos, vocês estão olhando para a criança de vocês. O filho precisa ser visto na sua necessidade. Olha para o que ele precisa e dê para ele o que ele precisa. Assim você está exercendo uma excelente função de mãe. Né? Eu estava colocando aqui também mais uma coisa, que é o conceito da gente ser pai e mãe da criança da gente. Quando a gente toma para a gente o pai e a mãe, né? E internaliza essa função, eu libero o homem e a mulher que um dia exerceram a função de pai e mãe, de continuar cuidando de mim. Eu reverencio, agradeço e tenho para mim que eles fizeram o melhor que eles puderam. E tem muita mãe, Helena, que não dá mais para o filho porque ela não recebeu. Como é que eu vou dar uma coisa que eu não recebi? Tá? Mas ela deu o amor suficiente. O resto, quando você toma para você a função, você é capaz de dar para a sua criança interna, que está carente, que está triste, que está traumatizada uma coisa, que está com medo da vida, você, com a função pai e mãe, para tudo o que está fazendo para olhar para essa criança e acolher essa criança e levar essa criança para a vida em segurança e permitir que esta criança se aventure na vida. Tá? Isso é o que significa tomar para si pai e mãe e cuidar bem você como pai e mãe de você mesma. Certo? É isso que eu ia falar. Ou seja, a gente está falando como tomar a mãe e o porquê tomar a mãe. Agora, para quê? Não? Para mostrar que hoje, como adultos, não importa a idade que a gente tem, ainda quando tem algum fato, ele mexe e essa dor da nossa criança aflora e tendo nossa mãe e nosso pai dentro de nós, posicionados como adultos, podemos enxergar para essa dor, olhar para ela e dizer, eu cuido de você. Não? É para isso que a gente precisa tomar. Não? Exatamente. Porque se você não toma, você vai para a vida carente. Você vai para a vida infantil. E aí você vai buscar no parceiro, no filho, na mãe, no pai, né? O amor que está faltando. Sendo que quem deveria ser responsável por você é você mesma. É muito mais gostoso você ser filho de uma mãe que não fica te pedindo para telefonar para ela toda hora. Que não fica falando,
Ai, vem me visitar, você nunca vem na minha casa. Porque quem tem que visitar aí na casa da gente é a gente mesmo. O filho está liberto para ir para a vida dele. Então, se a gente, como mãe hoje mais velha, mãe de filhos mais adultos, se a gente abastece a criança da gente, a gente não fica esperando que o filho venha cuidar da gente, que o filho venha preencher o nosso vazio. Isso é horrível para filhos. Eu vou contar para vocês aqui uma história que aconteceu exatamente 3 anos atrás, no Dia das Mães. Eu fiz um jantar aqui em casa e a minha filha do meio, que é psiquiatra, ela é preceptora dos residentes da psiquiatria infantil aqui da USP, tá? Ela me deu um abraço, Helena, bem gostoso, e falou: mãe, muito obrigada. Uma das coisas mais maravilhosas de ter você como mãe é que você não depende da gente. Você não depende do amor da gente. Você não fica esperando que a gente telefone toda hora, que a gente venha te visitar. Isso nos dá uma liberdade que não tem preço. É o maior presente que eu podia pedir para uma mãe, é o que você me deu. E tem gente que não entende isso. Tem gente que acha que precisa ficar mendigando o amor para o filho não esquecer que você é mãe dele, que você sofreu por ele, que você se privou das coisas por causa dos filhos. Isso é uma cobrança pesada, né, para os filhos. O que mãe dá para filho é gratuito. É gratuito. E os filhos só precisam ter gratidão. Tá? E gratidão não precisa ficar o tempo todo falando obrigada, mãe, obrigada, mãe, obrigada, mãe. Né? O Fernando fala uma coisa muito linda, que eu vou trazer para vocês como uma reflexão do Dia das Mães agora, que vai ser no domingo. Né? O amor é um sentimento silencioso. O amor não é um sentimento, uma coisa, uma palavra que você tem que ficar repetindo como um mantra para outra pessoa se sentir amada. A gente ama no silêncio, a gente ama no olhar, a gente ama na atitude que a gente tem com os pais da gente, tá? 7% da comunicação do ser humano é verbal. Fica, eu te amo tanto. Isso é 7%. Em vez de fazer isso, olhe silenciosamente para tua mãe, profundamente nos olhos da sua mãe, dê um sorriso e deixa o amor entrar. E deixa o amor dela entrar em você. Isso é o grande ato de amor. Dê um abraço apertado, gostoso. Não fica perdendo tempo. Nossa, minha mãe nunca falou que me ama. Faz 10 anos que eu não escuto minha mãe falar que me ama. Ela demonstra que te ama. Né? O amor é silencioso. Dia a dia. Uhum. Né? Com atitudes. Exato. Dia a dia, com gestos, preparando as coisas, alimentando, quanto mais, não? Desde criança. Oh, doutora Carla, tem bastantes perguntas aí Vamos lá, então. Das pessoas. Uma delas diz, se a gestação não foi por amor, e ela foi por estupro, é a libélula que pergunta. Uhum. Eu tenho uma resposta fantástica para ela, que eu falo todos os dias no meu consultório para as minhas clientes. Só tem 2 situações de uma pessoa vir ao mundo. Uma do grande ato de amor entre um homem e uma mulher. Independente de como esses dois se relacionam, tá? O grande ato de amor dos dois gera uma criança. E a outra situação é o ato de amor de uma mãe que foi estuprada. Ou seja, ela não foi fruto do ato de amor, mas ela foi fruto do ato de amor da mãe, que mesmo sendo estuprada, por amor ficou com essa criança. Então, Nossa. Todos nós, incondicionalmente, somos fruto do amor. E é isso que a gente precisa para estar vivo. Porque o dia que você souber que você não foi fruto do amor, né, aí é melhor ser adotado por alguém que por amor vai ficar com você. Então, para a libélula que está perguntando, quando você é fruto de um estupro, você agradeça ao universo e à mulher que gestou você, que você é fruto do amor que ela sentiu por você, mesmo tendo sido ato de uma agressividade. Então, a resposta para você é essa. Lindo, não? Nossa, forte.
E quando, Daniela Souza pergunta, e quando não conhece o pai? Quando a Ok. criança não conhece o pai? Ou a Então mãe vamos não lá, sabe quem Daniela. foi o pai? Não ficou muito Ok. claro. Daniela, preste atenção. Pai e mãe é uma função, tá? Quem exerce essa função, o homem e a mulher que exercem essa função, é outra coisa, são pessoas comuns com defeitos e qualidades. Então, se essa mãe, que nem sabe quem foi o pai, ou se o pai foi embora e largou ela, se ela der para esse filho uma boa função paterna, dizendo, nossa, teu pai sentiria um grande orgulho de você. Puxa, quando eu olho para você, eu vejo metade do seu pai em você. E me dá uma alegria muito grande. Aí esse filho vai internalizar um pai que mesmo não sendo um pai real, né, é o pai que você constrói para ela. Você permite que ela construa dentro do psique dela uma função paterna adequada. Porque lembre-se, Daniela, que ninguém veio do ovo. Nós somos exatamente 50% do pai e 50% da mãe. Tem gente que fala para mim assim, ai, meu filho é muito mais eu do que o pai. Pai, ele tem alguma síndrome? Porque só tem isso se a pessoa tiver uma síndrome, onde os cromossomas, quando se ligam, um deles falta e o cromossomo da mãe preenche. Um cromossoma que acontecer isso já leva a criança a ser sindrômica. Se o teu filho não é sindrômico, ele é 50% de cada um, goste você ou não, né? E é isso que a mãe, a boa mãe, pode fazer pelo filho. É independente do homem que ela mesma, mãe, escolheu para ser o pai dessa criança, o pai biológico, o pai que deu metade do cromossoma para ele, tá? Que ela dê uma boa função paterna na vida dessa criança. E às vezes como modelo, Daniela, a gente pode ter outras pessoas. Por exemplo, um segundo casamento, onde esse seu parceiro hoje vai ser um modelo de pai para essa criança, um avô, tá? Mas mesmo que seja um segundo parceiro ou um avô, a melhor coisa que você pode fazer é falar para esse filho que ele te lembra o pai dele. E que é uma delícia quando você vê esse filho fazendo alguma coisa que lembra o pai dele. Só isso que essa criança precisa. Ela não precisa saber o nome do pai, ela não precisa ir atrás para receber herança. Esse pai pode ter morrido, ele pode ser um delinquente, ele pode ser um assassino. Ela nunca nem vai sentir, porque você deu para ela um referencial saudável de pai, tá? Para finalizar a resposta da Daniela. Ninguém no sistema pode ficar excluído, tá? É isso. Nem excluído no sentido do segredo, tá? A pessoa mentir para o filho que o pai é um e não era outro, né? Isso vai trazer uma consequência sistêmica. Lá na frente, esse filho pode se conectar com esse elemento excluído, tá? E ter dupla personalidade, ter bipolaridade, usar droga, alcoolismo, porque dentro dele ficou perdido um elemento. Então não faça isso. Mesmo que esse pai tiver morrido ou tiver ido embora, você pode dizer para a criança ou para o sistema da criança, tá? Ele não está aqui, mas você vive porque metade de você é ele. Então ele está presente em você o tempo todo, tá? O que mais? A importância de ter a inclusão das pessoas, mesmo que a gente não conviva com ela, tê-las dentro do coração, levá-las dentro do coração, porque não só estamos excluindo o pai como a figura, sino também estamos excluindo o masculino, não? E que é tão importante para a vida dele. Outra Perfeito, pergunta. perfeito. E quando a mãe faz chantagem emocional com você, te bloqueia no WhatsApp só porque você discorda dela? Ok. Aí nós estamos falando... Larissa que está perguntando. Larissa, nós estamos falando de adulto ou de criança? Porque existem três posturas, tá? Existe uma postura que é a criança adaptada submissa, que faz tudo o que a mãe quer, tá? Existe a criança adaptada rebelde, que não faz nada que a mãe quer. Isso é criança. Se hoje você é uma mulher adulta, você pode tranquilamente fazer essa postura.
querida mãe, recebo de você tudo de bom que você tem para me dar, mas eu coloco limite. O que eu não quero carregar, eu não vou carregar, porque não vai me fazer bem. Não vai fazer bem para o fluxo de amor da nossa família. As coisas que não servem, eu deixo com você. E só vou levar para a minha vida aquelas que servem, as que me faz sentido. Então, não entre na chantagem emocional da tua mãe, tá? Isso é a criança dela, com falta de um adulto, tá? Querendo te fazer uma coisa que chama ameaça ao vínculo. Se você não fizer o que eu quero, eu não te amo. Eu te bloqueio do WhatsApp, tá? Aí você, como uma mulher adulta, pode pensar da seguinte forma: querida mãe e querido pai, hoje vocês estão dentro de mim. Quem me bloqueou no celular, no WhatsApp, é aquela mulher que está tentando me chantagear. E para isso eu vou pôr limite. Então você não entra no jogo da tua mãe, tá? E você deixa claro para o sistema que você ama essa mulher, mas que as coisas ruins dela você vai deixar para lá. Ok? Uhum. A Bicota está falando, essa é minha filha, minha filha que coloca limites em mim. E o Júnior comentou, mãe com postura infantil, isso é dela, o que ela dá conta, honra, ela te deu a vida, siga para a vida e por amor e gratidão, faça diferente, faça coisas boas com a vida, não? Exatamente, aprendendo a pôr limite. E E limite, muitas vezes, as pessoas às vezes entendem, Helena, a palavra limite como se fosse uma coisa ruim, né? Pensa uma criança que vem ao mundo, se você não colocar limite, você destrói a vida da criança, né? Então, por amor ao outro, a gente põe limite. E por amor a gente mesmo. E principalmente por amor à nossa criança. Que se você não colocar limite nos outros, os traumas que a criança viveu vão ser revividos pela tua criança. Então é você adulto que tem que ficar na frente, bloqueando essa mãe de falar para a tua criança que ela não vai te amar se você não fizer tudo o que ela quer. Tá? E você como adulto fica na frente e fala, não vou deixar você fazer isso com a minha criança. Né? E aí, temos mais perguntas? Tem aqui Patrícia Grois. E quando a inseminação com espermatozoide comprado e a criança pergunta sobre o pai? Ok. E hoje, se for hoje uma... é normal, comum. Sim. Se for uma produção independente, tá? Porque comprou o espermatozoide, porque eu quero ser mãe sozinha, sem ter nenhum homem mandando no meu filho, isso é uma situação. E não é uma situação saudável sistemicamente. Agora, se for uma compra de espermatozoide de um casal cujo pai tem um problema de saúde e não consegue fabricar espermatozoides, ou os espermatozoides são deficientes, não consegue fazer a mulher engravidar, são situações distintas. Então eu vou falar primeiro da situação patológica do homem, tá? Se os dois juntaram como um homem e uma mulher, por amor, resolveram ter um filho, e já que o homem não tem o espermatozoide, eles compraram de outro, o casal precisa fazer uma grande reverência de gratidão a esse homem doador do espermatozoide, tá? Que possibilitou a entrega do seu gene para um casal que tem amor e queria gerar uma criança, tá? E normalmente eles não compram. Vamos lá, peraí. Nossa. Eu não entendi porque eu diminuí o som e ele continua. Pode ter entrado alguma mensagem ou algo assim. Pronto, vamos lá. Estão me ouvindo? Sim, tá me ouvindo bem? Ok. Perfeito. Então, normalmente, os homens não vendem espermatozoide. Espermatozoide é doação, tá? A empresa de esterilidade é que cobra o pacote para fazer o trabalho de inseminar, tá? Mas ninguém faz comércio de espermatozoide, pelo amor de Deus, isso não existe, é proibido no Brasil, tá? Então, essa situação, o casal juntos
vão fazer uma reverência a esse ser que eles nem conhecem, mas que possibilitou, através de uma doação de espermatozoide, que eles tivessem um filho. Então, isso é uma situação. E o que falar para esse filho, tá? Esse filho, quando pequeno, ele não precisa saber de nada. Ele apenas vai ter o pai, a função paterna, como referencial, aquele homem que resolveu ter aquela criança, tá? Agora, se lá na frente, tá? Esse casal tiver liberdade, tiver condições de chamar o filho quando ele é adulto e dizer para ele: filho, o seu pai tem um problema, até porque a criança precisa saber que geneticamente, se precisar de uma doação de medula no futuro, o pai não vai poder doar, entendeu? E aí vai ser um trauma maior ainda. Por que meu pai não pode me salvar? Aí vai você explicar que esse pai não era o pai biológico, né? Então você pode explicar para o filho, quando ele já tem 17 anos de idade, 18, que o pai tem um problema de saúde, que não tinha espermatozoide, e que ele veio de uma inseminação, mas que ele foi fruto do grande amor desse casal que decidiu ter esse filho. Ponto. Você simplesmente põe ordem no sistema. Não Exato. deixa o segredo tomar conta, porque o segredo não revelado vira destino, tá? E às vezes pode acontecer um problema grave lá na frente. Então é melhor revelar o destino, revelar o segredo. Agora, outra situação, Helena, onde uma mulher resolve ter uma produção independente. A pergunta que eu faço para essa pessoa é: você gostaria de ser essa criança que não tem pai? Né? E a maioria diz: não, eu não gostaria. Então as pessoas que estão pensando em produções independentes devem levar isso em conta. Mas se mesmo assim o excesso de vida, de amor, de desejo de pôr num outro ser, né, o amor da família, tá? Se essa for a intenção, não for a intenção de vou ter um filho comprado, entre aspas, né, numa inseminação artificial, para no futuro ele cuidar de mim, porque ninguém merece essa saga, ninguém merece essa sina, né? Se você tem tanto amor que você quer fazer isso para poder pôr numa criança, você deve dar para essa criança uma função paterna na sua criação. Que função paterna? Eu vou inventar um ser? Não. Você não é pai e mãe da sua própria criança? Então você vai ser pai e mãe desse filho que você vai ter. Você vai fazer a função de acolhimento, de segurança, e você vai fazer a função de deixar o filho ir para a vida. Tá? E quando esse filho estiver crescendo, você vai permitir que este filho ame alguém diferente de você, que é a mulher. Tá? Você deixa ele amar os avós, você deixa ele amar os tios, ele tem que ter o direito de amar o diferente da mãe. Tá bom? Acho que eu respondi. Isso. É o que tínhamos falado antes, não? Qual que é o motivo que se tem filhos? É pelo excesso de amor ou é por um objetivo próprio, por uma satisfação própria? Tudo bem, é uma satisfação, é uma coisa, um desejo teu. Agora, como que eu vou conduzir tudo isso depois no futuro, não? Para não prejudicar o meu filho? Porque, como você falou, o filho é da vida e ele tem que ir. E amor é liberdade, né? Eu não estou tendo um filho para cuidar de mim, eu não estou um filho para que ele realize os meus projetos e meus desejos, certo? Tomar muito cuidado e olhar isso com muito, muito carinho e como adulta, não? É isso. Exatamente. Então você pode até fazer essa inseminação, ter essa sua criação independente, sua produção independente, sabendo que você vai fazer para o filho o que ele precisa, ele não vem para preencher o seu vazio, né? E nem para ser seu namoradinho. E aos 18 anos você faz a função paterna, que é libertar esse filho para ele ir para a vida. Exato. Não tem mais perguntas. Não tem mais perguntas. Okay. Mas foi. Então eu vou falar para vocês uma coisa importante, né? A mãe e a mulher, elas são o grande modelo, né? Tanto do homem quanto da mulher, como eu falei agora há pouco. Então eu vou chamar todas vocês para uma autorreflexão, né? De se vocês foram, ou serão, ou estão sendo uma boa mãe para os seus filhos. Se vocês estão dando para eles aquilo que eles precisam, tá? Muitas vezes, a gente tem um filho pequeno que está doente.
E eu preciso fazer um tratamento que é com injeção. E eu sei que a injeção é dolorida, por exemplo, a benzetacil, né? Mas por amor ao filho, eu dou para ele uma injeção dolorida. Então, nem sempre fazer tudo o que o filho quer, né, é uma prova de amor. Às vezes a gente precisa fazer coisas que doem por amor àquela criança, por amor àquele filho, tá? Então, mães que estão nos ouvindo, que vocês passem a olhar para os filhos de vocês, não como um bem que pertence a vocês, tá? Mas como alguém que a vida permitiu que passasse por vocês, para que vocês fizessem o melhor que vocês podem e deixassem esses filhos passarem, fluírem para a sua vida, para que eles levem o fluxo de amor da família para frente, tá? E aí é uma polêmica quando as mães querem competir com as noras, competir com as noras e querer que Aí o filho valorize mais a mãe. Fale. Não, digo que aí esse tema já dá outra live, não? Ah, com certeza, com certeza. Mas hoje, no Dia das Mães, agora no domingo, que todas as mães se sintam felizes porque os seus filhos estão casados, as suas filhas estão casadas, e ela pode voltar a ser mulher. O amor de mãe está eterno, é incondicional, está aqui dentro. Mas o fluxo de amor passou por nós. E agora quem está carregando são os nossos filhos. E eles vão dar para os nossos netos. Mães, parem de ficar querendo ficar no meio do caminho, pegando o rio da vida e desviando metade dele para continuar indo para você. Se você desvia para você, você está tirando da energia dos seus netos, dos seus bisnetos. O fluxo de amor da vida, ele desce numa direção só, em direção ao mar. Permita que ele passe por você, tá? Se um filho meu vier querer cuidar de mim, ou deixar de viajar com o marido para ficar comigo, eu não permito. Eu falo, eu te proíbo. Vira de costa para mim e vai embora para a tua vida. Senão você está refluxando o amor da família. E isso, gente, não significa falta de amor. Isso não significa que eu estou virando as costas para os meus pais, que eu sou ingrata, nada disso. Eu posso sim, como uma mulher adulta, olhar para os meus pais, ver se eles precisam de alguma coisa, colaborar e virar de costas e olhar para a vida. Isso é possível. Agora, ficar dividido, eu brinco muito e eu digo que se Deus quisesse que a gente olhasse um pouco para frente, um pouco para trás, ele não tinha colocado os dois olhos na frente. Ele tinha colocado um aqui e um aqui, né? Porque aí você consegue olhar para os pais e olhar para os filhos ao mesmo tempo. O adulto precisa tomar uma decisão. Ou eu olho para cá, ou eu olho para cá. E se ficar muito dividido, os dois vão ficar se sentindo em falta. E a pessoa dividida vai acabar o quê? Ficando tonta, fazendo um monte de coisa errada. Tá? Então, por amor à família, tá? Honrem os seus pais. Tenham gratidão pelos seus pais. Tomem dos seus pais a função. E diga para os seus pais, eu prometo para vocês que eu vou fazer o melhor que eu posso com isso que vocês me deram. Eu vou melhorar e vou entregar para o meu filho algo melhor do que vocês me deram. Isso é amar a família, tá? E a última coisa que eu falo, acho que nós já estamos aí no horário ou não? Já estamos chegando próximo, sim. Então eu falo para vocês funções em ordem, tá? Quando uma mãe se coloca no sistema como se ela fosse filha e querendo que os filhos cuidem dela, tá? É uma função em desordem. Não interessa a idade que você tem. Você pode ter 80 anos de idade. Quem vai cuidar de você é você mesma que vai cuidar da sua criança. Você pode pedir que os seus filhos te ajudem, leva no médico, busca um remédio para mim, me ajude de alguma forma, um complemento financeiro, mas daí a querer que os filhos larguem a vida deles para cuidar de vocês, é funções em desordem, tá? Mãe, não se coloque no lugar de filha dos filhos, tá? Seja mulher, esposa do seu marido, não empurre os seus filhos para ocupar este lugar. Mulher, mãe, não grude no seu filho homem,
colocando ele do teu lado como se ele fosse preencher o seu vazio de homem. Você não está dando liberdade para ele ir para a vida dele. E para finalizar, eu vou falar do amor, tá? O amor, eu já disse que ele é liberdade, tá? E o amor que a mãe sente por um filho é diferente do amor que um filho sente pela mulher dele. São níveis diferentes de amor. Não compitam com a esposa do seu marido, porque o nível de amor materno, ele é mais divino do que o amor eros. Você está em outro lugar. Apenas permita que o seu filho ame alguém diferente de você. E se sinta feliz por isso, porque você vai saber que fez um bom trabalho. Ok? Cada um na sua função, não é? Cada um no seu lugar. Aí respeitamos todas as leis e podemos deixar o amor fluir de uma forma equilibrada e saudável. Doutora Carla, já infelizmente estamos chegando no final e eu não sei como agradecer, quanta coisa bonita, quanto aporte, quanto conhecimento que foi transmitido através de você. Muito, muito obrigada. E queria novamente desejar, em especial a você, um feliz Dia das Mães neste domingo, que você, além de ter os filhos biológicos, tem filhos do casamento, e tem um monte filhos de do filhos, coração, porque eu né? considero os alunos como filhos também, não? E filhos que te adoram. Com certeza. E é verdade, porque no IBRAX vocês são a nossa continuidade. A gente fala que eu e Fernando, nós não tivemos filhos em comum, mas os nossos filhos são os nossos alunos, porque é um projeto que a gente tem em comum. Parabéns você pela tua coragem de estar trabalhando nessa área, tá? Obrigada. Parabéns a Vivian, que está aqui com a gente também hoje, que também faz parte da Reflexos, e que vocês tenham muito sucesso nessa caminhada. Nós estamos precisando de profissionais com essa luz maravilhosa que vocês têm e que vocês estão aí ajudando outras pessoas a também evoluir nesse nível de consciência para um planeta melhor. Opa, que para todo mundo, feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. O nosso agradecimento e para todos, muito obrigada por estar presentes aqui e assistirem esta live. Pensem que vocês também têm a possibilidade de acessá-las no nosso canal do YouTube, onde vamos ver a doutora Carla novamente, quantas vezes quiser, porque tem muito para aprender. Agradeço infinitamente, muito obrigada e uma boa noite. Namastê, eu que agradeço. Um beijo enorme para todos vocês e um domingo bem gostoso para todo mundo, mesmo distante dos seus filhos, né? Façam encontros virtuais e sintam no coração a presença de todos eles. Isso, obrigada. Vou ter que fechar. Ok.